Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade. Um canal aqui no YouTube que eu tenho um prazer imenso em fazer, porque eu digo que é um sonho que se torna realidade a cada vídeo novo, a cada publicação, a cada momento em que as pessoas conseguem entender, assistir, compartilhar. E eu tô recebendo muitas pessoas conversando, falando sobre como tá agregando. Alguns psicólogos vindo falar comigo sobre o quanto que ficou importante, alguns vídeos que ajudaram nas sessões de terapia, alguns professores que já conversaram comigo também falando sobre até o trabalho com adolescentes, com crianças, como que isso está reverberando positivamente. Lembrando que o valor da idade, qual que é a ideia? É que a gente fale sobre as diferentes fases da vida. Como eu sempre coloco aqui o nosso barbantinho, né? Que é a ideia da infância, da adolescência, a fase adulta e a fase do envelhecimento, que são os idosos, né? Por quê? Porque toda a fase da vida, ela é um ciclo, né? Vamos assim dizer, um ciclo da nossa história, e o objetivo é que cada vez mais a gente possa se conhecer, entender as próprias emoções e realmente conhecer e estar aberto para as novas opiniões e usufruindo a nossa vida da melhor forma, tanto no sentido físico, no sentido emocional, nos relacionamentos, essa que é a ideia. E hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre idoso, olha só, porque o idoso é uma fase da vida que eu tenho um grande carinho, eu gosto muito de trabalhar com idoso aqui na clínica, né? Tem até o meu canal que é o Desacelerando o Alzheimer, que eu falo muito sobre os idosos, sobre dicas, trabalhos, enfim, coisas que são muito importantes. Mas hoje eu quero falar sobre uma questão até mais funcional do idoso, algo que pode auxiliar muito, algo simples, mas que impede muitas vezes as pessoas de realizarem por falta de conhecimento. Um ponto hoje que eu quero trazer é sobre a autonomia do idoso. Por que eu quero falar isso? Porque com o passar do tempo, né, as pessoas elas vão envelhecendo, algumas questões relacionadas com mobilidade, com práticas, com destrezas manuais, elas vão ficando mais frágeis, mais difíceis. E dessa forma, a pessoa que cuida ou que está próxima do idoso tende a fazer o processo pela pessoa idosa. Então assim, pentear o cabelo para a pessoa, abotoar os botõezinhos da roupa, tentar colocar meia para a pessoa. Quanto mais a gente valorizar a autonomia do idoso, melhor vai ser para todo mundo, porque o idoso ele vai entender que ele está ativo na vida dele, que ele consegue fazer as suas próprias escolhas e desenvolvendo também questões, vamos dizer, de destreza manual, que é fundamental, porque quando a gente vai parando de realizar alguns movimentos, algumas situações vão atrofiando na nossa história. Então, movimentos simples de pinça, né, essas questões relacionadas com uma destreza nas pontas dos dedos, como que isso é fundamental na nossa vida. E quando eu paro de fazer para que outra pessoa faça, eu vou ficando com uma certa atrofia. E isso só vai piorando a história, né? Então, o idoso, eu acho que quanto mais a gente valorizar a autonomia do idoso, melhor. E aí eu trago para vocês uma situação que parece simples, mas que as pessoas tendem a pegar à frente, vamos dizer assim, os adultos, ou as pessoas que cuidam, né, do idoso, no sentido de querer fazer o melhor. E elas fazem, só que a ideia é, quanto mais eu possibilitar para o idoso fazer a sua própria escolha ou pegar as próprias situações, é bem melhor. Eu digo isso no sentido da alimentação. Muitas vezes as pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão tendo dificuldade no sentido de pegar os talheres para fazer esse movimento de alimentação, ou no sentido de cortar uma carne, usar, que nem por exemplo aqui, eu trouxe até, né, por exemplo, uma faca, né? A faca, a maioria das facas e dos talheres que nós temos, eles são fininhos, ó. Se vocês olharem, assim, ó, aqui, ó, muito fininho essa estrutura aqui pra gente poder segurar. Então tem vezes que a pessoa idosa, quando ela quer, por exemplo, pegar um talher, ela tem uma dificuldade porque já é muito fino, então ela não consegue pegar de uma forma correta, pega de uma forma errada, pode até se machucar. Então, e aí não tem aquela força, aquela habilidade para cortar. E aí vem uma outra pessoa e corta, faz toda essa dinâmica para a pessoa se alimentar. Ou tem situações que a pessoa, quando tem que pegar um talher simples para pegar, né, ali no prato, pegou o talher para poder levar para mesa, ela tem dificuldade de fazer esse movimento porque tá muito difícil já essa destreza manual. Aí, com isso, as pessoas preocupadas com o processo de alimentação, elas tendem a dar alimentação para o idoso, a ideia de dar a comida na boca. Isso é comum acontecer. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa fique saudável, que a pessoa se alimente. Então, qual que é a alternativa? Se a pessoa não está conseguindo pegar o próprio talher para poder se alimentar, vem um adulto e dá a alimentação na boca do idoso. Não é um problema isso, a gente tem que valorizar a saúde, só que a gente tem que também pensar, mas se eu pensar numa outra alternativa para ajudar essa pessoa a ter a sua autonomia, se, por exemplo, esse espaço aqui que é muito fininho, é difícil fazer esse movimento de pinça,
Por que que eu não posso deixar essa, vamos dizer assim, essa parte do talher um pouco mais grossa para que a pessoa pegue com uma facilidade maior? Aí eu trouxe para vocês, por exemplo, uma colher, né, ó. Uma colher, e o que que eu coloquei aqui nessa colher? Eu coloquei um esparadrapo, aquele esparadrapo de farmácia que é para ataduras, enfim, não é fita crepe, não é durex. Por que que é o esparadrapo? Porque o esparadrapo a gente pode até molhar, né? Ele não é para usar constantemente, mas assim, daria para usar algumas vezes e depois trocar. Mas ele tem uma questão de anatomia que a gente consegue ainda dar uma maciez aqui para essa parte. Então a ideia é aqueles esparadrapos que a gente compra em farmácia, que é para ataduras, coisas nesse sentido, conseguir, até eu deixei cortadinho aqui, ó, enrolar aqui o talher para a pessoa idosa que já está com uma dificuldade nesse sentido. E quando nós enrolamos aqui, ó, nós deixamos mais grosso essa parte aqui do talher para a pessoa. Amassamos aqui para deixar numa anatomia agradável para a pessoa, porque ela vai conseguir pegar esse talher. E aí quando ela for se alimentar, ela tem isso aqui, ó. Ela consegue pegar com mais força, ela consegue apertar, ela consegue fazer aqui, ó, todo esse movimento de pinça que é fundamental na vida dela. Ela aprendeu a comer dessa forma. Só que hoje, vamos dizer assim, na fase do envelhecimento, o pegar o talher já pode ser uma grande dificuldade. Então a ideia é deixar um pouco mais grossinho essa parte aqui, para que a pessoa possa se alimentar. Então, se ela está ali, ó, ela vai conseguir pegar o seu próprio talher, fazer o movimento e se alimentar com autonomia. A alimentação, gente, do idoso é fundamental. Mas o que eu valorizo muito também? A escolha dessa própria alimentação, porque eu já escutei muitos idosos falando para mim assim: cheguei nessa fase da vida, tem gente dando comida na minha boca e eu tendo que engolir coisas que eu não gosto. Nunca gostei de beterraba e agora estão me colocando, vamos dizer, goela abaixo para comer beterraba. Quando eu tenho, a pessoa consegue fazer o próprio prato, quando a pessoa consegue escolher a alimentação, a quantidade que ela vai usufruir naquele momento, né? Isso é fundamental para a vida dela, porque é a autonomia dessa pessoa. E uma coisa que eu sempre digo, quanto mais a gente vai restringindo o mundo do idoso, mais as pessoas que estão cuidando vão deixando de ter assim a sua própria vida para viver a vida do idoso. Então, quanto mais eu possibilitar situações para que essa pessoa tenha autonomia no sentido da alimentação. Então aqui, ó, é algo simples. A pessoa não estava conseguindo se alimentar porque não conseguia pegar o talher, porque ou por situações relacionadas com a coordenação motora, pessoas que têm Parkinson também têm muita dificuldade com talheres finos porque tem os tremores, né? E esses talheres podem estar caindo, a pessoa fica com vergonha, enfim. Então é só adaptar. E aqui que eu digo, é algo simples, não é algo, vamos assim dizer, de outro mundo, mas que facilita muito e que vai ajudar muito essa pessoa a manter essa autonomia. Essa é a dica aí que eu tô dando para vocês em relação aos idosos, porque parece algo simples, mas isso tem isso afeta a vida da pessoa de uma forma drástica quando não é trabalhado. Que aí a pessoa vai parando de querer comer por conta própria, de fazer os autocuidados e vai deixando que os outros façam isso. Isso afeta a pessoa que se sente cada vez mais invalidada e afeta quem cuida, porque também vai ficando sobrecarregada com tantas demandas. Então, se fez sentido para você, dê uma repensada nisso, que eu acho que vai ajudar bastante, certo? Lembrando, para você aí que não segue, aí que tá vendo aí pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para receber aí as informações semanais, que toda semana tem vídeo novo. Compartilhe e coloque comentários, porque os comentários de vocês ajudam muito, muito mesmo a gente, né? E lembrando das nossas 3 redes sociais que são muito importantes, que é a Clínica Psec, que está no Instagram, que ajuda bastante também com muitas informações, o Podstar, que é um podcast que a gente faz semanalmente falando sobre as emoções, e claudianequaglia.psi. Lembrando que no claudianequaglia.psi nós temos o projeto Desacelerando o Alzheimer, que tem muitas informações em relação ao idoso, certo? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.